Queria saudar a você que nos assiste com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e que hoje Ele fale com você. E não só que Ele fale com você, mas que Ele te dê a força para que você obedeça a Ele. Estou falando com você que talvez já está nos assistindo há algum tempo, mas talvez você olhe para você e se acha sem força para andar. Hoje acredito que Deus tem uma mensagem especial para você. Há muitas pessoas que elas querem entrar no céu. Elas têm vontade de estar lá. Quando fala-se da santidade, elas gostariam de ser diferentes. Mas, semana após semana, elas continuam iguais. Por que será? Tem duas razões. Uma, vamos dar um puxãozinho de orelha, falta um esforço, né? Mas existe uma outra também, que é olhar para quem deve. Olhar para a nossa fonte de força. Pedir a Ele que nos dê a graça. E aí nós vamos conseguir a vitória. Tenho certeza que hoje Deus tem uma mensagem especial para você que nos assiste e para nós que estamos aqui nesta casa de culto, este lugar consagrado ao Senhor. Mas antes nós vamos estar oferecendo a Deus um pouco do muito que Ele nos tem dado. Razão pela qual eu vou convidar os irmãos para que possam abrir as Bíblias no livro de Malaquias. Vou falar da bênção que Deus tem prometido. Isso não é uma promessa minha, é uma promessa de Deus. E a promessa é tanto mais valiosa quanto é o tempo ou a dificuldade a qual estamos enfrentando hoje. Nós estamos vivendo um tempo difícil, dificuldades econômicas, não é verdade? Desemprego. Mas é justamente na hora da prova que o servo de Deus deveria se apegar mais a Ele. Daniel, quando ameaçado de ser jogado na cova dos leões, se continuasse orando a Deus, abria sua janela 3 vezes ao dia e orava em voz alta. Sabe, irmãos, nós não devemos deixar de obedecer porque as coisas ficaram difíceis. Eu falo isso não porque eu vivo do Evangelho, eu não vivo. O dinheiro que entra aqui no caixa, ele todo tem uma destinação que não é o meu bolso. Inclusive você pode ser o nosso auditor, peça o relatório, nós damos o relatório de aplicação dos recursos, e aí você vai saber aonde o dinheiro é usado. Até a propósito, né, eu comento uma coisa, nós não fazemos diferença aqui entre ofertas pequenas e ofertas grandes. Tratamos o ofertante da mesma forma. Então alguém quer ofertar, amém, glória a Deus, ele está dando para Deus, não é para mim. Né? Agora, não espere que a gente vai favorecer o rico em detrimento do pobre. Jesus não fez isso, a gente não vai fazer também. Então, se você é uma pessoa cujo coração Deus tocou, e você acha que é aqui que deve devolver o seu dízimo, deve apresentar a tua oferta, se Deus tem te tocado que esse ministério é aquele que prega a verdade, amém, faça, não por causa do Jairo, não por causa do pastor Jairo, do pastor X, Y e Z. Faça porque Deus te mostrou que é o que você deve fazer. Ok? Até porque nós temos que entender uma coisa. O recurso ele é usado para a pregação do Evangelho. Então, quando nós estivermos lá no céu, lá nós vamos poder avaliar o que significou uma demora em fazer aquilo que deveríamos fazer para Deus. Quantas almas deixaram de escutar que poderiam ter escutado e assim por diante? Ok? Então avalie isso com Deus, com carinho, com cuidado. Né? Nós temos uma obrigação para com Ele, não é para comigo. E Ele prometeu que, mesmo em tempos difíceis, a sua promessa vai ser válida. Suas promessas são eternas. Malaquias 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. E a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Época em que as pessoas reclamam, né? A colheita não é tão boa, o tomate está caro, a cebola está cara, assim por diante, né? Custo de vida subiu, mas Deus disse para o cristão, olha, o fruto do teu trabalho vai vir. Amém.
A vide não vai consumir o fruto da tua terra. A vide, perdão, não será estéril. Versículo 12. E todas as nações vos chamarão felizes, bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui um outro detalhe, Deus não está prometendo prosperidade. Bem-aventurado quer dizer feliz. E rico não é sinônimo de riqueza, de felicidade, perdão. Né? Felicidade é uma coisa que ela vai fora do que as coisas materiais podem proporcionar. Felicidade é algo que está dentro dos nossos corações, que Deus pode pôr. Não é verdade? Que Jesus pode pôr. Quando nós olhamos o imenso sacrifício que Deus fez na cruz do Calvário por meio de Jesus, nós vemos que nós fomos amados, que há alguém que se interessa por nós. Não interessa o que nós estejamos passando e enfrentando, Ele é o nosso auxílio, Ele é aquele quem diz, eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Irmãos, queria reforçar o convite para que nós continuemos fazendo uso, porque já estamos fazendo uso, eu sei, hoje mais testemunhos foram ditos com respeito a isso, fazer uso dos estudos bíblicos. Estou aqui com vários deles, tem esse, o nível 1, plano da salvação do homem. Há quem já esteja pedindo o nível 2, os 7 pilares da fé bíblica, solicite. Tenho certeza que aqui tem instrução que vai te ajudar a manter-se no caminho da vida eterna. Estes estudos não têm custo. Os bloquinhos foram feitos com o recurso dos dízimos e das ofertas que já entraram para o caixa do ministério. Também nós temos os folhetos. Eu sei que quase toda semana a gente fala, mas nunca é demais. Está aqui. Este folheto, ele vai enxugar as tuas lágrimas, está repaginado, fizemos um trabalho de layout, estamos modernizando o nosso material. Até essa semana ou semana passada, contaram um testemunho, né? De que alguém disse, olha, o folheto de vocês é muito bonito. Glória a Deus por isso. Para Deus tem que ser feito o melhor. Então nós estamos procurando sempre atingir a excelência. Nós temos que aqui no ministério ser melhores do que as empresas que têm ISO 9000, ISO 14000, 5S, etc. Né? E não para agradar o homem, isso é para agradar a Deus. Olha, você que quer fazer um trabalho também, trabalhando com pessoas que têm preconceito em relação à religião, está aqui um bom material. Estilo de vida saudável versus câncer. Quem vencerá esta batalha? Ele começa falando da saúde, mas também vai entrar na parte espiritual. Aproveite, faça o teu trabalho. Você que está longe, entre em contato, nós vamos te informar como você pode fazer o teu evangelismo. E lembre, pode pedir os folhetos, uma quantidade limitada por pessoa, é gratuita. Nós vamos mandar para você. Se você precisar uma quantidade que nós não tenhamos, aí a gente conversa, vê como é possível fazer, mas o nosso propósito é conseguir atender a todas as necessidades. Nosso e-mail de contato, contato@advertenciafinal.com.br. Vamos nos colocar em pé e aqueles que estão preparados para isso vão poder fazer a sua devolução enquanto estivermos louvando a Deus. E vamos louvar de coração, agradecido pelo muito que Deus tem feito por cada um de nós. Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor nos chamou ao
jamais fiz por merecer. Quando Ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me atraiu, com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Santo Deus de Israel, e que abençoas o teu povo até o dia de hoje na terra, queremos apresentar estas humildes contribuições, pedindo que o Senhor as abençoe e, por meio de administração sábia, possam elas render o máximo para o Senhor. Amém, Senhor. Queremos pedir, Senhor, que venhas abençoar a cada ofertante, cada dizimista. Esteja com eles, ó Deus. Amém. Também, ó Deus, abençoa todos aqueles que não puderam apresentar hoje por qualquer razão. Em especial, dá a cada um de nós sabedoria para administrar o dinheiro. Amém, Senhor. E também, Senhor, dá-nos força para o trabalho, para que tenhamos o suficiente. Amém. Quer para nós, quer para abençoar as pessoas que necessitam, como também a tua santa obra. Amém. Ó Deus, faze-nos avançar com coragem na pregação do Evangelho, independentemente se os recursos são poucos ou são muitos. Porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor não depende dos homens, quer ricos, quer pobres. O Senhor depende de pessoas com o coração consagrado, pessoas que queiram fazer a tua obra, que queiram sair do conforto do seu lar e fazer algo pelas almas. E que assim seja, ó Deus. Agrega a este ministério soldados valentes, pessoas que tenham realmente o desejo de retribuir o muito que o Senhor tem feito por cada um de nós. Amém. Que trabalhem por amor, amor a Ti, a Jesus e às almas. Agora que vamos iniciar este estudo, quero te pedir que o Senhor me esconda na rocha, que é Cristo Jesus, e que Ele tenha plena liberdade de falar ao Teu povo. E que o Senhor dê a cada um que é sincero, como o Senhor diz na palavra, a quem tem ouvidos, um coração entendido, para que possa pôr em prática aquilo que há de escutar hoje. Fala ao teu povo, ó Deus. E aqueles que não são o teu povo, que o Senhor dê a eles o espírito de entorpecimento, para que eles não possam escutar, e assim não tenham ocasião de impedir ou retardar a pregação do Evangelho. Amém. Mas que o Senhor possa continuar intercedendo nestes corações, para que no momento certo venham eles se abrir também e possam ser salvos. Te pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Abram, irmãos, por gentileza, em Romanos capítulo 1. Antes de iniciarmos o tema de hoje, nós vamos ler um texto deste capítulo, um verso, e em seguida contar uma história. Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo,
Tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Nós podemos entender a Deus estudando a Bíblia, mas também podemos entendê-lo contemplando a natureza. Eu queria falar um pouco sobre isso. Já disse em outras ocasiões, gosto de ver filmes sobre a natureza, em especial de animais, documentários. E ontem dediquei um pouco de tempo para assistir alguns. E duas situações que ocorreram ali me chamaram a atenção. Uma situação de um grupo de leoas, nós assistimos juntos ontem aquele filminho, o grupo de leoas que vive no pântano, um local diferente, né? O leão, a gente está acostumado a ver o leão na savana, um campo aberto, com mato alto, onde dá oportunidade de caçar. O pântano não é um local apropriado para um animal com o físico do leão. Com as suas patas largas e pernas baixas, peito largo, o leão não tem facilidade de se locomover no meio do banhado. E os antílopes que ali vivem, ao contrário, eles têm pernas finas, alongadas, casco próprio para viver naquele ambiente. Então, toda vez que eles são perseguidos pelos leões, basta correr até o banhado, está tudo certo. Razão pela qual ali os leões têm uma percentagem de êxito bem menor do que os leões que vivem em outras regiões. E ali o documentário focou uma família de leões que, por um infortúnio, perdeu o seu patriarca, o leão, portanto eram só leoas. 3 leoas e 3 filhotinhos. Um deles foi morto por 2 machos que entraram naquela área, e os machos logo pelo cheiro sentiram que ali não havia nenhum outro macho, razão pela qual eles entenderam que seriam os donos daquele território. Só que havia um problema, porque aquelas leoas elas tinham 2 filhotes, e os leões, quando chegam no local, eles matam os filhotes para que as leoas entrem no cio e eles tenham os seus próprios filhotes. Eles não aceitam filhotes da concorrência. E aí, aquelas leoas percebem que os leões estão por perto e elas começam a caminhar. E vão atravessando o banhado. Só que um dos filhotes estava com a perna machucada. E aí, à medida que eles vão avançando na caminhada, os outros leões identificaram pelo faro por onde eles iam e começaram a perseguição. Ainda não havia um contato visual, mas onde um ia, outro ia. E aí o cinegrafista foi acompanhando e notando que cada vez mais os filhotes se cansavam e andavam mais devagar, e cada vez os leões adultos que estavam em perseguição andavam mais rápido. Então, em breve ocorreria o inevitável. Foi quando aquelas leoas partiram para o último recurso. Buscaram uma ilha em meio ao pântano, onde havia uma grande árvore, e elas e a família treparam na árvore e ali ficaram. Não demorou muito, os leões chegaram exatamente na mesma árvore. Não conseguindo escalar, os leões por um tempo abandonaram aquele local. Mas as leoas tinham que descer, afinal de contas já fazia alguns dias que estavam sem comer, e os filhotes também, elas tinham que caçar. Mas com os leões ali por perto não havia condições de deixar os filhotes, os leões iam matá-los. E aí o que elas fazem? Elas descem e ficam ali no plano esperando o inevitável, segundo o narrador do documentário. É quando os leões machos chegam. E elas se abaixam em submissão, porém mantêm guarda dos filhotes. E os leões tentam avançar nos filhotes, elas protegem. Uma luta ali desesperada. E os leões mais uma vez desistem, os machos. Mas então o narrador do documentário diz: é uma questão de tempo apenas. Este bando precisa de um milagre. As leoas tinham feito tudo o que elas podiam até ali. Tudo que elas sabiam, todo o conhecimento que elas tinham, elas usaram na tentativa de proteger os seus filhotes. Quer de escondê-los, quer de salvá-los. Mas chegou um momento em que, apesar de tudo que elas tinham feito, elas nada mais podiam fazer. E aí é quando chegou a parte que mais me chamou a atenção, porque o cinegrafista diz: e chega o outro dia e o milagre acontece.
elas eram 3 fêmeas, mas estavam ali só 2. Uma delas tinha perdido o filhote, que era muito pequeno, pois aquela entrou no cio de novo. E os leões machos encontraram aquela leoa. E enquanto eles estavam ali acasalando, que o acasalar do leão demora 2 dias, as outras puderam caçar, alimentar os seus filhotes. E os leões se sentiram donos do pedaço. Quando chegaram lá, não quiseram mais matar os filhotes, formou-se uma nova família. Irmãos, o que me chama a atenção nessa história é algo que vale para nós e está muito claramente ensinado nas Escrituras Sagradas também. Aqueles animais fizeram tudo o que eles podiam para preservarem a sua vida e a vida das suas famílias. E quando chegou o ponto em que eles nada mais podiam fazer, Deus agiu. Você vê que Deus age até em favor dos animais, isso é bonito de ver. E sabe que essa não foi a única situação? Aí ontem, por alguma razão, estava com vontade de assistir vários documentários, aí assisti um curtinho. Tinha assim: búfalo salvo por elefante amigo. Irmãos, vou resumir a história. Os leões cercaram um búfalo, coisa comum, né? E aí começa aquele ataque de vários leões acima do búfalo. Chegaram a deitar o búfalo, mas então o búfalo levantou de novo. E aí ele fica, e é aquele jogo de cansar, né? Até o animal desistir. Mas aquele búfalo não desistia. E aquele búfalo foi deitado pela segunda vez, e pela segunda vez aquele búfalo se deitou com 1 ou 2 leões, se levantou, com 1 ou 2 leões no seu lombo. Aquele búfalo estava fazendo um tremendo esforço para salvar a sua vida. E aqueles leões, pelo que eu percebi, eles eram jovens, acho que eles não eram muito hábeis na arte de caçar, então, mas eram muitos. Então um pulava, daqui a pouco o outro pulava e outro pulava. E aquele búfalo então se deslocou para um local onde havia alguns arbustos, então ficou um pouco mais difícil para os leões, mas eles assim ainda continuaram. E aí de novo eles ficaram em cima do búfalo. E quando parecia que não tinha mais saída para aquele búfalo, um elefante bravo aparece e dispersou os leões, né? O búfalo aproveita e foge, com as costas feridas, com aquelas partes, né, sem pele, mas vivo e salvo. Sabe, irmãos, estas 2 histórias, elas me fizeram meditar sobre o que nós, como igreja, temos atravessado, sobre a nossa vida espiritual. Porque, como diz a palavra aqui em Romanos, que as coisas que nós podemos ver da criação, elas nos ensinam as coisas de Deus, elas nos ensinam as coisas espirituais. Sabe que cada um de nós tem enfrentado lutas. Quando nós temos aqui o horário dos testemunhos, a gente vê, né, que as pessoas querem falar, os corações estão opressos. Eu entendo isso. Durante a semana, cada um está ali oprimido, quer pelo diabo, quer pelos ímpios que o diabo usa, que ficam, desculpa o termo, mas atazanando a nossa vida. Não é verdade? Essas pessoas vão colher as consequências disso mais tarde, eu sei. Porque aqui se faz e aqui se colhe também. É nesta terra que os ímpios vão sofrer a sua consequência, que é na primeira vida, que era a consequência final. Mas enquanto o diabo tem a sua oportunidade, ele quer ficar ali dando a sua incomodada, por assim dizer. E aí, o servo de Deus, a serva, fica oprimido. Então chega aqui, é o dia do alívio, né? É a panela de pressão na hora que você abriu a válvula. Mas sabe, irmãos, Deus tem conforto para nós. E essas histórias nos ensinam muito. O apóstolo Paulo viu que a igreja passava por situações semelhantes e resolveu dar um conselho para os hebreus que ali estavam. E este conselho vale para nós nos dias de hoje. Perseverar até o limite das nossas forças. E então Deus fará algo por nós. E tem outro detalhe: não contar com as circunstâncias. Se aquelas leoas tivessem contado com a sorte,
pois teriam perdido os filhotes. Se aquele búfalo tivesse contado com a sorte, ou tivesse parado ali descansado e não tivesse lutado o quanto ele podia pela sua vida, não haveria tempo suficiente de chegar o socorro. Sabe, irmãos, quantas vezes nas nossas vidas nós somos levados até o limite da nossa resistência? Mas há uma razão para isso. A razão pode ser que nós não a compreendamos aqui, mas um dia, se nós formos fiéis até o final, nós haveremos de entender. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, o Senhor nos pede para olhar um pouco para o que Ele pode fazer. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, eu queria desenhar um pouquinho aqui. Cândido, dá para focar no quadro para nós, por favor? Pedir ao irmão Cândido para nos auxiliar. Eu vou aqui meramente recolocar uma boa parte do que nós já estudamos, por um propósito. Só que eu vou iniciar lá atrás. Vou começar em 1844. Justamente aqui cumpria-se o maior período profético visto por nós até hoje em Daniel, as 2300 tardes e manhãs. E aí de 1844 para cá, pouco se fala. Nós já estudamos a profecia dos 7 selos que falam do que acontecerá para cá. Então, um pouco antes de 1844, nós vamos entrando no período do primeiro selo. Eu vou colocar aqui em 1844, está aqui o primeiro selo. O livro selado é aberto quando Jesus entra no lugar santíssimo. Está aqui, 1844. E aí em seguida ele vai abrindo os demais selos. Segundo selo, terceiro selo. Nós já estudamos isso no passado e eu vou colocar aqui apenas um aproximado, ok? Segundo selo, por volta de 1914. É o período máximo. Os selos não nos dão assim anos fechados específicos, né? É um período. O terceiro selo, 1945. Logo após a Segunda Guerra Mundial, conferência de Bretton Woods, ou Bretton Woods. E aí, avançamos no tempo. De lá para cá, pouco se fala, em termos do que ia acontecer, do que vai acontecer. O quarto selo ainda não chegou. Mas ele virá? Ele virá? Está aqui, quarto selo. Olha o que está pela nossa frente. O quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E aí vem as trombetas e os 1260 dias finais. Aqui já vem 5 trombetas.
primeira à quinta. Trombetas, estão ali. Irmãos, eu queria que vocês atentassem para o seguinte. De 1945 até hoje, 2015, nós estamos aqui, ó. Quantas profecias do Apocalipse estão apresentadas aqui? Quantas de Daniel estão apresentadas? Praticamente nada, né? Quase nada. Será que assim Deus entendeu que haveria um vácuo profético? Ausência de revelação. Seria isso? Por que isso aqui? A gente uma coisa percebe, né? Que os eventos finais serão rápidos. Olha quanta coisa tem para acontecer e o período de tempo não será longo, será curto. Os eventos finais serão rápidos. Então parece que Deus, depois aqui do terceiro selo, ele, assim, a propósito, permitiu que houvesse um intervalo de muitas décadas. Sabe por quê? Porque o Senhor misericordioso que é, não quer que as pessoas se percam, mas quer que todos se salvem. O apóstolo Pedro fala isso. Vamos abrir na carta a Pedro, é muito interessante isso que ele fala, né? 2 Pedro, capítulo 3. Versículo número 1 em diante. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Não é o que a gente escuta? Nossos pais dormiram. Quando é que os nossos pais dormiram? Lembre, a época da morte dos pais de vocês foi de 1945 para cá? Foi. Então, desde que nossos pais dormiram, dizem nossos colegas, parentes, amigos, companheiros, as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Bom, isso é o que eles falam. As coisas não permanecem como desde o princípio. No princípio, Deus fez o jardim do Éden, era um paraíso, tudo maravilhoso, não é verdade? Aí houve o pecado, aí veio a desgraça, e aí nós vivemos na desgraça hoje. A desgraça do pecado. Mas o diabo cega as pessoas. Então elas usam estas máximas que acalmam a consciência delas e nos atacam. Versículo 5. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Olha que interessante, Deus não fala que eles são inocentes e ignorantes, não. Fala assim, eles voluntariamente ignoram isso. Sabe, meu querido irmão, quando Deus fala, se separe da pessoa que está procurando te desviar dos caminhos de Deus, é justamente por quê? Porque a pessoa que está com você, e se você realmente tem vivido na verdade, ela não está em ignorância, não. Ela está voluntariamente ignorando. Por quê? Porque ela tem toda a oportunidade de conhecer a verdade que está com você. Todo dia ela convive com você. Toda semana, todo mês, ela podia saber a verdade, mas ela não quer.
Agora Deus diz no verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, foram entesourados ou se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Quantas décadas fazem que nada aparentemente acontece? Alguns a têm por tardia. Estamos aqui, nós estamos vivendo este tempo. Mas o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É por isso que está demorando. Deus está tendo paciência. Deus está sendo longânimo, esperando que aqueles que hoje ainda não aproveitam a oportunidade possam se salvar. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Como é que o ladrão vem de noite? Sem aviso, de repente, quando ninguém espera. E em geral é quando a gente baixa a guarda. É o dia que você deixa o cadeado sem fechar. É justamente o dia que você esqueceu. Não é assim? Aí é o dia que acontece. Por isso Jesus fala, vigiai e orai. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Pelo que, amados, a sua promessa, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Procurai que sejais achados diante de Deus, sem mácula, perfeitos, obedientes a Deus, irrepreensíveis, em paz. Não confunda-se. Paz aqui é paz com Deus, não é paz com o homem ímpio, não é paz com o rebelde, não é paz com aquele na tua casa que não quer servir a Deus. Com esse vai ser guerra. Sabe por que vai ser guerra? Porque você serve a um e ele serve a outro. Então não vai ter paz espiritual. Vai haver o quê? Conflito espiritual. Tem que haver. Porque você não pode abandonar a tua firmeza em Jesus. Amém. Sabe, Deus tem nos ensinado, por meio desta exortação, a não levarmos em conta o que os outros pensam de nós. Não faz a mínima diferença. Sabe o que faz a diferença? O que Deus pensa de nós. O que os anjos estão pensando de nós agora? Qual é o relato que está sendo escrito nos nossos livros lá no céu? Será que é um relato de fidelidade em meio à prova? Será que é um relato de firmeza? Será que é um relato de obediência? Ou é um relato de compromisso com o mundo e os outros? É um relato de laissez-faire, laissez-passer. Quer dizer, deixa passar, deixa levar. Um dia eles vão entender, hoje eles não entendem. Deus entende, eu vou ter que ceder essa vez. Irmãos, procuremos sermos achados irrepreensíveis. Irrepreensível é aquele que obedece os 10 mandamentos que Deus pronunciou lá no Monte Sinai. Aquela é a regra que ele deu. Ele não mudou. Em Hebreus capítulo 4, na nova aliança, Deus fala:
que até hoje falta um descanso para o povo de Deus, que é o descanso do sábado. Deus não muda. Então essa história de que na nova aliança a lei caiu e tal, não tem amparo bíblico. Só se você rasgar o livro de Hebreus da Bíblia. Aí a gente começa, né? Mas mesmo assim, ele não é o único, tá? Que aponta essas evidências. Tiago também fala. Se alguém tropeçar em um dos 10 mandamentos, vai ser culpado de todos. Pode guardar 9. Tropeçou em um, fora. Sabe, isso é uma coisa interessante, irmãos. E eu gosto de Deus neste particular, neste aspecto. Porque Deus gosta das coisas justas. Deus gosta das coisas certas. A gente vai se cansando de lidar com pessoas que faz o certo só quando é conveniente. Que a justiça deles é o que eles acham que é certo. Não é assim? E que não aceitam serem reprovados. Sabe por que a gente vai se cansando? Porque aos poucos Deus vai nos transformando. A gente não vai sendo mais deste mundo. Nós queremos estar lá. A nossa pátria é lá. Deus está nos preparando para gostar de um ambiente onde há justiça. Onde as coisas se fazem com correção. Onde não tem hipocrisia. Então, se você está ficando desgostoso com este mundo, dê glória a Deus. Se ao mesmo tempo você estiver gostando cada vez mais das coisas celestiais, é sinal de que você está no caminho certo. Sabe, meus queridos irmãos, nós podemos voltar agora para Hebreus, capítulo 10. Em meio a esta situação de espera, a esta situação onde as pessoas zombam de nós, onde as pessoas, algumas ficam olhando para nós, esperando para ver o que vai dar deste ministério. Elas sabem que aqui está a verdade. Elas sabem. Mas elas não têm o valor, a coragem de dizer para o mundo: eu também empunho esta bandeira. Os 10 mandamentos e a fé de Jesus. Eu vou comparecer lá no culto, não interessa o que falem de mim. Não interessa o que venham a pensar. Falta esta coragem. Já comentei uma vez, né? Um dia estava no local, aí a pessoa me atendeu no restaurante. E aí, como é que vai o ministério? Não, vai bem, graças a Deus. Inclusive você pode nos visitar e tal. Ah, não, me dá o teu site que eu vou assistir. Sabe, irmãos, eu olho para Jesus e eu vejo que ele tinha uma característica muito interessante, que é a seguinte: Jesus não mudava o seu estado de ânimo em diferentes circunstâncias. Por exemplo, quando ele tinha como plateia uma multidão, o seu estado de espírito era o mesmo de que quando ele tinha só os 12 discípulos e um já estava saindo para traí-lo. Jesus não era aquele que se animava quando via muita gente. Infelizmente, o ser humano, ele sofre um efeito que eu posso chamar de efeito manada. Sabe o que é efeito manada? Né? O boi, quando ele vê uma quantidade de boi andando, ele vai atrás, né? Tipo, ele quer a proteção do grupo. Então ele acha que no grupo ele vai estar bem. Efeito manada. E esse efeito manada funciona. Você pode ver, você está andando. Aí tem um lugar, tem uma grande aglomeração de pessoas, uma série de curiosos param. Nossa, por que tem tanta gente? Já para o carro, desce e vai lá ver. Não é assim? É o efeito manada. O cristão, ele tem que ser liberto do efeito manada. Jesus não sofria deste mal. Porque a Bíblia diz que Jesus não se fiava a nenhuma daquelas pessoas quando eles vinham, né, elogiar Jesus. Ele chegou a dizer um dia: vocês vieram só porque ontem ganharam pão. Jesus tinha multiplicado o pão. Quando tem prosperidade, quando tem fartura, todo mundo vem. Não é assim? Quando a igreja é o templo faraônico, bonito, quando todo mundo lá, né, se veste bem, a igreja está cheia de carrão, gente chegando lá, bem vestido e tal. Opa, eu quero ir lá. O jovem quer ir lá também, porque não, quem sabe tem uma moça bonita, rica. A mulher fala, quem sabe tem um bom partido ali para mim. Não é assim? Tudo menos o que devia ser Jesus.
Quanto maior a imponência por fora, maior a podridão por dentro. Essa é a regra. Regra infalível. Quanto maior a opulência por fora, maior a podridão por dentro. Aí, irmãos, quando Jesus tinha as poucas pessoas ali, havia vezes em que ele se alegrava. Até mais do que quando estava com a multidão. Lembram vocês daquele dia em que Maria derramou um frasco de nardo sobre os pés de Jesus? Que alegria teve ele com aquela pecadora que o reconheceu, que o honrou. Jesus está procurando hoje pessoas que o honrem nas suas vidas. Pessoas cujo coração esteja realmente entregue totalmente a Ele. Pessoas que não façam as suas condições para poderem ingressar na igreja, para poderem apoiar a obra com o seu dinheiro, para poderem favorecer um ou outro servo de Deus. Deus tem me ensinado uma coisa: eu não vou me mover de acordo com as circunstâncias. Deus prometeu que esse ministério aqui vai pregar o evangelho a todo mundo. Quem Ele vai mandar para abrir portas para que isso aconteça? Não sei, mas Deus vai mandar. Pode ser pelo fulano, mas se o fulano não quiser, vai ser pelo ciclano. E se o ciclano não quiser, vai ser pelo beltrano. E se nenhum dos três quiser, e Deus tiver que abrir uma porta a Ele, direto, Ele vai fazer. Porque Ele é Deus. Entendam uma coisa, meus queridos irmãos. Deus não depende de você. Deus não depende. Ele pede que nós auxiliemos para o nosso bem. Não é que Deus esteja precisando do nosso favor. Infelizmente, o cristianismo tem ficado mal falado por mau testemunho. A gente sabe. Mas as pessoas têm buscado aí uma ocasião para falar contra até a verdadeira obra de Deus. Para não quererem seguir a verdade. Essas pessoas diante de Deus também são indesculpáveis. Nós, cristãos, nós devemos caminhar independente do que as pessoas pensem, do que elas digam a nosso respeito, do que elas achem, pouco interessa o que elas acham. Nós temos que servir a Deus. O mundo está precisando de pessoas que não se compram e nem se vendam, que sejam tão fiéis ao dever quanto a bússola o é ao polo. Irmãos, a nossa regra de vida tem que ser a Bíblia. Nós temos que abrir a palavra todo dia, ler, pedindo a direção de Deus e obedecer o que está ali. Não quer dizer que nós vamos ser ríspidos com todas as pessoas. Nós não precisamos ser grosseiros. Mas, irmãos, nós temos que deixar muito marcada a nossa posição. A nossa posição não pode mudar. E como é que nós vamos conseguir fazer isso? Porque, a gente vê o que a gente deve fazer, mas às vezes a gente se vê sem forças, eu entendo isso. Alguém pode dizer, puxa, mas eu sou de carne. Tudo bem, dizia uma música, de carne você é, mas a tua estrutura é a fé. Hebreus 10, verso 19, vamos voltar lá. Deus nos aconselha uma coisa. Tendo, pois, irmãos, ousadia. O que é ousadia? Intrepidez, coragem. Hoje em dia, tem gente que nem entende mais esses termos. O que ele ia entender talvez tendo a cara de pau, por assim dizer, de ir lá e fazer. Que o ímpio nos acusa disso às vezes, Ele não fala? Teve a cara de vir aqui fazer tal. Tive a cara mesmo de ir lá confessar o Senhor Jesus. Tive a cara de dizer que eu guardo o sábado. Tive a cara de dizer que não vou pagar propina. Tive a cara de dizer de que na minha casa não vai se assistir filme de Disney, não vai se assistir nada dessas coisas que não são de Deus. E não entra brinquedo de Satanás lá. Tive a cara de dizer. Gostou, não gostou? Bom, isso aí é uma coisa que você vai ter que se ver com Deus. Um dia, se você se converter,
você vai me agradecer pela firmeza que viu. E se você não se converter e for condenado, naquele dia você vai se lembrar, poxa, eu tive oportunidade. Sabe, irmãos, por amor às almas, nós temos que dar oportunidade a elas, de que elas vejam como é ser irrepreensível na força do Senhor. O mundo tem direito de ver isso em nós. Como é que nós fazemos? Vamos ter ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Verso 20, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé. Se eu parasse aqui, a mensagem não estaria completa. Em seguida, o apóstolo Paulo fala a condição para nós termos esta certeza, esta intrepidez, esta coragem. Ele diz, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Irmãos, quem está com a consciência pesada não consegue ter intrepidez de fé. Não consegue. Falta. Por quê? Porque o diabo tem aonde derrubar. É o calcanhar de Aquiles descoberto. A nossa consciência não deve nos acusar de nada. Nós devemos sempre orar a Deus e pedir, sonda-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto. Naquilo que eu já aprendi, eu tenho que andar em perfeita obediência. Isso é o que vai me dar confiança na hora que eu me achego a Deus e falar, Senhor, eu sei que Tu estás comigo. Porque o Espírito Santo foi dado àqueles que o obedecem. Aqui diz, eu tenho que estar com o coração purificado, o corpo lavado com a água limpa, o Espírito Santo de Deus. E aí eu volto para o gráfico. Desde quando Jesus abriu o novo caminho para nós na era moderna? Em 1844, diz a Bíblia, que tendo o santuário, né, 2 locais, está aqui o santuário, está aqui a cortina, certo? Aqui está o compartimento santo, aqui está o compartimento SS, Santíssimo. O que Jesus fez em 1844? Atravessou este local, ele entrou num novo lugar. E ele abriu este caminho para que nós, pela fé, o seguíssemos e chegássemos lá. E Deus está aqui. Aqui está o trono de Deus. Nós nos achegamos até lá. E como Deus fala, que se apodere da minha força e faça paz comigo. Você está se sentindo fraco? Pois se apodere da força de Deus. Entre ali pela fé. Jesus está desde 1844 ali. Quem passou pela Primeira e Segunda Guerras Mundiais pode estender a mão da fé e se manter firme naquele tempo terrível. E hoje também nós temos o mesmo privilégio. Levantar a mão da fé e falar, Senhor, salva-me. Senhor, me ajude. Porque nesse tempo o Senhor ainda intercede. Jesus continua intercedendo por nós aqui, ó. Até quando? E em dado momento vai acabar. Aqui vai ser o fim da graça. Mas enquanto Ele ainda intercede, irmãos, há poder para nós no céu. Há poder disponível. E Deus está querendo que nós deixemos de ser aqueles que fiquem só na defensiva e que nós sejamos a igreja triunfante. Sabe, irmãos, nós temos que ter o entusiasmo santo. O entusiasmo santo é diferente do entusiasmo carnal. O entusiasmo carnal é aquele que se vê muitas vezes no show, até show gospel, né?
O povo pula, grita, fecha o olho, levanta a mão e tal. Porque eu recebo e tal. Aí sai dali, no outro dia, às vezes volta a depressão, volta tudo. Então aquilo lá nada mais foi do que um momento assim de escape, talvez, de tudo que está vivendo, né? Um alívio emocional, uma diversão, por assim dizer. Mas não serviu ao propósito de edificação da alma mesmo. Porque quando serve, a pessoa está renovada. O entusiasmo santo, ele estava em Jesus, mesmo quando ele estava na agonia do Getsemane. Às vezes nós somos avaliados pelas pessoas que olham para nós e dizem, não estou vendo entusiasmo em você. Bom, que tipo de entusiasmo se espera? O entusiasmo de, nossa, amém, amém. Alguém pode viver assim sempre? Não. Mas o cristão pode ter o verdadeiro entusiasmo. E o verdadeiro entusiasmo é aquele que nos leva a andar com perseverança e fazer o que deve ser feito com perseverança. Andar dia a dia. O entusiasmo do homem muitas vezes só aparece quando acontece uma grande coisa na vida dele, não é assim? Agora Jesus, o nosso exemplo, nos mostrou que ocorresse algo grande ou pequeno, ele seguia da mesma forma, não é? Numa calma confiança em Deus. Nós temos que ter isso, irmãos. Calma confiança em Deus. Pode ser que diante de nós esteja um amanhã de grandes vitórias. Pode ser que hoje estejamos pregando para 5 e amanhã para 5 milhões, eu não sei. Mas também pode ser que amanhã estejamos pregando para 5 milhões e depois amanhã para 2. E nosso entusiasmo deve ser o mesmo. O ser humano não é movido pelo desejo de aparecer. Não pode ser. O ser humano cristão. O carnal é, mas o cristão não. Sabe, meus irmãos, Deus está querendo nos levar a uma coisa. Existe uma palavra-chave aqui. Constância. Constância. É uma coisa que Deus tem me ensinado. Há dias bons, há dias ruins. Há dias onde tudo concorre para o nosso bem, onde as pessoas falam o que nós gostaríamos de ouvir, onde as portas se abrem para nós, onde o negócio dá certo. E há dias em que nada dá certo, em que nós ouvimos tudo que nós não gostaríamos de ouvir, em que as coisas dão tudo para trás, parece que todo o nosso castelo de cartas caiu, mas a nossa constância deve ser a mesma. Deus tem me ensinado isso. Isso pode até estranhar as pessoas, mas Deus tem me ensinado a não ficar entusiasmadíssimo quando uma coisa acontece. Eu entendo assim, bom, se deve acontecer, amém, glória a Deus. E se acontecer, quero estar preparado para fazer frente ao novo desafio. Agora, se não acontecer, a vida cristã continua da mesma forma. Assim nós devemos ser, meus queridos irmãos, como Jesus foi. Como Jesus foi. E continuar lutando pelas nossas vidas. E aqui, mais uma vez, os animais lá da nossa história inicial têm algo a nos ensinar. Quer no momento fácil, quer no momento difícil, estão eles na sua rotina. Caçar para alimentar a família. Esconder, proteger-se, não é assim? Manter o seu território. E aquela vida segue. Eles não se cansam de fazer isso. Até o dia que o animal dá o último suspiro, ele continua na mesma levada. Irmãos, e nós? Interessante eu comentar o leão, porque, embora o leão represente Satanás, a Bíblia também fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Judá é como o leão. Quem o despertará? Qual é o sentido? O leão está ali descansando e tal. Mas se alguém o despertar, nós já sabemos a coragem que ele tem. Nós temos que ser, neste particular, leões.
Nós estamos hoje deitados, mas nós somos leões. Com coragem. Com intrepidez. Quando eu vou ao zoológico e vejo o leão, tem um aqui em Curitiba, uma coisa me admira nele. Tem animais que basta as pessoas sorrirem, fazerem um aceno, o animal fica lá fazendo graça e tal, né? Bom, o doméstico é o cachorro, né? Porque esse aí já está com o rabo abanando e tal, só você dá um biscoito para ele lá. Agora, lá o macaco, né? Muitas vezes, parece que ele gosta de se mostrar também e tal. Agora, o leão, vocês já notaram? Pode ter ali uma multidão, é como se a multidão não existisse. Ele está olhando para o infinito assim, ó. Não é verdade? O leão da tribo de Judá. Nós não estamos olhando para o infinito, nós estamos olhando para Deus que está próximo do infinito, lá no universo. Nós temos um rumo, nós temos um norte, e nada vai nos desviar daquilo. Para encerrar, versículo 24, ou 23 em diante. Retenhamos firmes, verso 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quem que nos prometeu, irmãos? Deus nos prometeu, por meio de Jesus. Se Deus prometeu, vai falhar? Não. Se Deus prometeu, tenho que confiar no homem ou em Deus? E aí que é uma coisa interessante, irmão, sabe? Deus tem me ensinado uma coisa. Deus, o Todo-Poderoso, prometeu algumas coisas. Se Ele prometeu, não é porque aparece um homem e parece que através dele as coisas vão se cumprir, que eu vou ficar agora confiando no homem. Vou ficar olhando para o homem. Não vou. Se for por meio desse homem, então vai acontecer, Deus vai fazer. Mas e se for por meio do próximo homem? Eu não sei. Deus sabe. O que você está esperando para a tua vida? Será que estamos colocando a confiança num homem? Numa mulher? Numa pessoa? Será que eu vou achar que eu vou estar realizado, que a minha vida vai estar completa, quando uma pessoa assim fizer o que eu estou esperando? Ou eu vou confiar que Deus vai cumprir o que Ele prometeu? Enquanto isso, eu vou manter firme a confissão da minha esperança. O que é confissão? Confissão. Confessar alguma coisa. Eu estou confessando que eu tenho esperança de que alguma coisa vai acontecer. Certo? Eu tenho esperança de que a vitória vai vir. Eu tenho esperança de que eu vou ganhar algumas pessoas para Jesus. Eu tenho esperança de que Deus vai abrir a porta e este ministério vai pregar para o mundo inteiro. Porque este é o ministério que tem a verdade. Ah, pastor, você é arrogante, você não acha arriscado dizer isso? Eu falo, olha, se eu for pensar em mim é só arrogância. Mas se eu for pensar na promessa de Deus, é fé. Por quê? Se Deus depositou aqui uma verdade e nós estamos buscando vivê-la, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Porque o Evangelho tem que ser pregado a toda nação, tribo, língua e povo. Versículo 24. Consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Vamos dando força uns para os outros. É por isso que nós estamos reunidos como povo. Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Ah, irmãos, quanta gente eu já vi que apresentava uma desculpa ou outra para não vir à igreja. Irmãos, Deus diz, quanto mais você vê que se aproxima o tempo do fim, quanto mais você vê que se aproximam os eventos finais, mais você deve congregar. E onde é que você vai congregar? Na igreja. Ah, mas a igreja é só a casa. Será? Será que a igreja é só a casa? Sabe, outro dia eu estava
lendo uma coisinha, achei muito interessante. E queria colocar aqui. E esta coisa que eu li era justamente depois que Salomão fez o templo, né? O templo de Salomão. E aí Deus veio falar com ele. 1 Reis, capítulo 9, a partir do versículo 1. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. E aí olha o que Deus diz: santifiquei a casa que edificaste. O que Deus fez? Santificou a casa que Salomão edificou. A igreja que Salomão edificou. Santifiquei a casa que edificaste, disse Deus, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. E qual é a condição para que Deus continue abençoando a igreja? Ele disse, verso 4: se tu andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre. Porém, verso 6, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartardes de mim, e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, verso 7, então destruirei Israel da terra que lhes dei, verso 8, e desta casa que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará, assobiará e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E dirão: porque deixaram ao Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e se encurvaram perante eles, e os serviram. Por isso trouxe o Senhor sobre eles todo este mal. Portanto, o Senhor se agrada que nós nos congreguemos na igreja. Por isso que aqui no ministério estamos no propósito de construir a igreja, uma simples casa de culto, para em torno de 100 membros, nada muito faraônico, mas um local onde Deus possa ser honrado condignamente. E vamos concluir esta casa em nome de Jesus. Amém. E vamos congregar, porque o Senhor disse: não deixeis a vossa congregação. Faz parte do que o Senhor espera de nós. O Senhor esperava que aquelas leoas fizessem o seu máximo para proteger a sua família e os seus filhotes. O Senhor esperava que aquele búfalo lutasse pela sua vida. E nessas duas ocasiões, para dar ensino e exemplo a pessoas como nós, Ele proveu o livramento no último momento. E assim fará conosco também. Na última hora, Deus dará a vitória. Persevere. Se apegue a Jesus. Entre pela fé no Santíssimo hoje e diga: Senhor, eu vim aqui buscar a tua força. E eu não hei de sair vazio, em nome de Jesus. Quem quer dizer isso a Deus hoje? Vou buscar a tua força e não vou sair vazio. Amém, em nome de Jesus. Vamos nos colocar de joelhos e vamos pedir então. Senhor nosso Deus, nós queremos nos apegar a Ti agora, pedindo perdão dos nossos pecados, Senhor. E agora, com a consciência limpa, levantar a mão da fé e dizer: Senhor, não Te deixaremos enquanto não nos abençoares. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós não estamos pedindo bênçãos materiais, nós estamos pedindo bênçãos espirituais.
Nós estamos pedindo poder para vencer o pecado. Nós estamos pedindo poder para falar o teu evangelho, para fazer retroceder a onda do mal. Nós estamos pedindo poder, Senhor, para poder pregar o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. E nós estamos pedindo a Ti e não ao homem, que o Senhor abra as portas, quer na nossa família, quer aonde nós trabalhamos, quer no mundo inteiro, para que possamos levar o evangelho. Abra as portas, Senhor, para este ministério. E traga pessoas tocadas pelo Teu Espírito. Pessoas que queiram se converter. Pessoas arrependidas dos seus pecados. Pessoas que queiram entregar-se a si mesmas e tudo que elas são a Ti para o avanço desta obra. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Querido irmão, querida irmã que nos assiste, fica o apelo do Senhor estendido a você, que acredita que esta obra é de Deus. Se Ele falou para você se unir a esta obra, então faça o que Deus está te pedindo. Porque você não vai fazer nada para agradar o pastor Jairo, nem qualquer outro pastor deste ministério. Você fará para Deus. Se você foi tocado a abandonar a tua vida anterior, talvez você tenha vivido anos longe do redil, e agora Jesus te chama, e você quer se apoderar da força dele para andar em santidade de vida. Venha, não perca a oportunidade. Nossos dados de contato para atendermos a você são o e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Se houver alguém próximo de você, você será visitado. Caso contrário, procuraremos alguma forma de te atendê-lo, segundo as possibilidades que Deus nos abrir. Mas entre em contato. Queremos te ajudar. Quero já estender o convite a você para o nosso próximo encontro, que está pré-marcado para terça-feira, a partir de 8h20 da noite, horário de Brasília. Você nos assiste pelo canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final, ou pelo site advertenciafinal.com.br. Fecha os teus olhos, nós vamos invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Fique com Deus e até a próxima.